Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Paula Thaís Carpe de Oliveira, sou aluna do 8º semestre do curso de Pedagogia e eu vou apresentar para vocês um vídeo do estágio supervisionado obrigatório do segmento EJA. Ele foi feito em projeto de extensão devido à pandemia, então ele será todo apresentado através de um vídeo. O segmento, no caso da EJA, e eu vou falar sobre o aumento da evasão e o abandono escolar durante a pandemia. Para muitos alunos, a educação de jovens e adultos é a única alternativa para concluir os estudos no nível fundamental e médio. No entanto, desde o mês de março de 2020, as aulas da EJA foram suspensas em razão à pandemia causada pelo Covid-19. Agora, essa modalidade de ensino precisa se adaptar para alcançar os estudantes de uma forma remota a evitar a evasão. Com a pandemia da Covid-19, essa realidade foi acentuada e a disparidade socioeconômica do país ficou ainda mais evidente. Reprovações, abandonos de ensino, distorção entre idades e série escolar são problemas recorrentes no cenário educacional brasileiro. A evasão escolar é um dos mais graves problemas ao desenvolvimento, porque tira do cidadão o direito ao aprendizado, mesmo ele sendo assegurado pela Constituição Federal de 1988. Onde se fala que o ensino fundamental é para todos, gratuitamente e em qualquer idade. Assim sendo um direito à cidadania, mas muitos abdicam desse direito, sendo ele ocasionado por vários motivos. Cada indivíduo tem seu próprio problema e dilema pessoal, portanto, só a escola que pode responder aos números e às estatísticas de motivos dessa evasão. Segundo Freire, devemos respeitar a autonomia, a dignidade e a identidade do educando, pois o saber pode virar um palavreado vazio ou inoperante. Neste trabalho, eu busco compreender o que leva o jovem e o adulto da modalidade EJA à evasão, e com isso contribuir com estratégias junto com a comunidade escolar e principalmente com a formação de novos educadores. A seguir eu vou passar um videozinho com uma entrevista com alguns alunos a respeito do que eles entendem sobre evasão, e após terá a professora mestra em pedagogia que ela irá explicar sobre o que é a evasão. Mas você sabe o que é evasão? Sobre evasão, eu esqueci o que é evasão. Evasão é uma fuga caracterizada com perseguição, porque para caracterizar uma fuga você tem que ter uma perseguição. Para mim é isso a evasão. E evasão para mim é a desistência de algo motivado por desestímulo. E evasão, que significa para mim, é quando alguém invade algo sem pedir permissão. Eu acho que é isso. E para mim a evasão é a desistência de algo por desestímulo. A evasão é a saída do aluno do ambiente escolar, seja do ensino médio, seja do ensino superior. É a saída por diversos motivos, ou pela falta de recursos de assistir a aula, ou pela falta de estímulo. Então, a evasão escolar, ela é um tema complexo, não é? Porque ela não está ligada única e exclusivamente à questão do que acontece na escola e na sala de aula. Então, a evasão, a gente precisa situá-la como uma questão social e política, né? Então, a escola vai ter seu papel social, mas a escola está contextualizada, a escola atende a uma camada da sociedade, a escola ela tem um projeto para atender essas pessoas. Então, a evasão precisa ser compreendida nessa multidimensionalidade.
Assim que eu compreendo a evasão. Então, tem um lado que a gente pode dizer que é a incompetência da escola atender a esse aluno, no sentido de fornecer-lhe os meios para ele se apropriar desses conhecimentos que são necessários à sua vida nesta sociedade atual. E ela também tem uma dimensão política, uma dimensão social, no sentido de que escola é essa que vai atender a essa camada da sociedade que é o jovem e adulto. Então, como é que essa escola percebe? Então, nesse sentido aí, colocando a evasão como essa desistência de ficar na escola, né, de se apropriar desses conhecimentos que só a escola encaminha, que é o saber sistematizado, então a gente tem uma dupla face, né? O que a escola oferta a esse aluno e o desencanto desse aluno ao chegar nessa escola que não se encontra nela. Então a evasão tem essa dupla face, mas ela é uma questão muito, muito mais ampla, política, social. Entre as metas do Plano Nacional da Educação, PNE, por exemplo, está um desafio de aumentar em até 25% o nível de escolaridade da população com a oferta de educação de jovens e adultos, diminuir a taxa de analfabetismo e alfabetismo funcional, que consiste na habilidade de reconhecer e identificar letras, números e palavras associadas à dificuldade para interpretação, redação textual e realização também de operações matemáticas simples. Ampliar a oferta de matrículas na modalidade articulada, a educação profissional vai além disso. O plano estabelece que, até o fim da sua vigência, 25% das matrículas da EJA deveriam estar vinculadas à educação profissional. Em 2014, apenas 2,8% estavam vinculados e em 2020 este índice diminui para 1,8%. Assim, nenhuma das metas foram atingidas em 2020, um ano que foi ainda mais desafiador, dando agravamento das dificuldades à desigualdade social e econômica em decorrência da pandemia do Covid-19. Os estudantes da modalidade têm em comum a violação de um direito fundamental, ainda na infância ou na adolescência, de modo que o seu perfil demográfico está entrelaçado ao de outros grupos historicamente discriminados, como as pessoas negras, com deficiências, trans e os travestis. Com efeito, as turmas de educação em jovens e adultos são heterogêneas e sua proposta política pedagógica deve ser igualmente diversa, capaz de incorporar as diferentes demandas e particularidades sociais, étnicas e culturais. A EJA tem levantado várias reflexões pertinentes, como alfabetização de jovens e adultos, formação de professores para a EJA, discussão sobre o currículo da EJA, legislação para a EJA, entre outros, levando-se a questionar sobre a prática pedagógica adotada pelas instituições de ensino em uma aplicabilidade da modalidade EJA. Sendo assim, acredita-se que o aluno da EJA necessite de práticas pedagógicas concretas e atrativas de aprendizagem, para que possam influenciar no processo de construção do seu conhecimento, para que futuramente não venham a ocasionar a evasão da EJA. Segundo a proposta curricular da EJA, tal modalidade tem função histórico-político-social, pois a sua finalidade é reparar, equalizar e qualificar, para que seu público-alvo se torne um cidadão crítico-reflexivo, que seus direitos como cidadão, construtores de opinião. É notório que tais alunos necessitam desses direitos, e uma maneira para a sua reparação é dando-lhe oportunidades de ensino, tendo-se os educandos como uma peça-chave no processo da construção do conhecimento,
equalizando para que sejam inseridos no mercado de trabalho e para que permaneçam e se desenvolvam com nível aceitável e com uma formação de excelência, não só no campo educacional, mas em todos os aspectos, visto que a EJA, com essas funções, evidencia um desafio histórico. Será apresentado agora um vídeo de uma entrevista feita em Minas Gerais, que ela fala sobre as dificuldades dos alunos da EJA com a tecnologia, com as aulas remotas e como eles se sentem a respeito das dificuldades que eles têm tido referente às aulas não presenciais, no caso, né? E com relação à falta de contato com professor e colegas para tirar suas dúvidas. Vanusa voltou a estudar depois de 20 anos, longe da escola. A dona de casa está matriculada na modalidade EJA, Educação de Jovens e Adultos. A previsão dela era concluir o ensino médio no primeiro semestre de 2021. Vai ser difícil. Por conta da pandemia, só teve 13 dias de aula em 2020. A aluna conta que ficou março e abril sem contato com a escola. Os conteúdos voltaram em maio, com teleaulas transmitidas pela Rede Minas. Ela também tem acesso aos materiais didáticos através de um programa do Google, recomendado pela escola. Mas Vanusa sente falta do acompanhamento dos professores, fundamental para quem ficou tanto tempo sem o aprendizado formal. Você estando com o professor, ele passa um exercício, você está resolvendo, apareceu a dúvida, você vai para o professor, aqui até aqui está certo, daqui para frente, onde eu errei? Você vai usar o celular, a letra é muito pequena. Muitas das vezes o sinal não ajuda. Você imprimir uma apostila de 160 folhas, imprimir mais um material que vem a parte que é um complemento, passa de 200 páginas. E esse é só o primeiro, tem mais 2 volumes. Vanusa quer continuar os estudos, mas ela e os colegas estão desanimados. Está se sentindo abandonado, todos nós alunos da sala. E eu, de uma certa forma, fui uma porta-voz de todos eles, porque o pessoal, muitas das vezes, não consegue nem responder uma mensagem de WhatsApp por falta de uma internet. As turmas de EJA são especiais e merecem atenção de igual valor. São pessoas que abandonaram os livros para assumir outras obrigações, porque não tiveram alternativa senão trabalhar e também cuidar dos filhos e dos pais, que é o caso da Vanusa. Gente que perdeu cedo a referência da escola e até hoje tem dificuldades para encontrar um trabalho melhor, uma vida melhor. Quem conhece bem a realidade desta modalidade de ensino teme pelo futuro dos alunos, por conta dos prejuízos que eles podem ter ao longo da vida. Esta professora doutora em educação vai além e alerta para um prejuízo maior, porque os filhos e os netos dos alunos também são parte desse aprendizado. Garantir o funcionamento das turmas de EJA, né, das turmas da educação de jovens e adultos e idosos, inclusive, é fundamental, porque isso estimula a criança. Ela sente que os pais e os avós pertencem a esse mundo da escola dela também, né? Esse mundo letrado. Se a criança não tem como referência que o que ela vai fazer é algo que ela tem como se apropriar e compartilhar, a dificuldade de aprendizagem é muito maior. Em Minas, os materiais didáticos foram feitos com conteúdo regular do ano de escolaridade e adaptação para cada turma feita pelos professores, sob orientação da Secretaria de Educação. Esses materiais para EJA estão sendo adaptados pelos professores de sala de aula dos alunos, né? E a gente está aí com uma atenção, um contato muito próximo com o nosso Conselho Estadual de Educação, porque há, inclusive, o fechamento de um ciclo de escolaridade de EJA agora no meio do ano, né? Então, a gente vai trabalhar também com bastante atenção nisso. Esse é um problema nacional e não só de hoje. A pandemia só agravou o quadro. A EJA é uma modalidade de ensino que recebe menor atenção das políticas educacionais. Teve queda de 17% no total de matrículas no Brasil entre 2010 e 2018. Vamos pensar no elemento de coesão, vamos pensar, não o quê, mas vamos pensar nesse elemento aqui, ó. A modalidade atende pessoas com 15 anos ou mais que nunca aprenderam a ler
ou escrever, que não têm o ensino fundamental e maiores de idade que não concluíram o ensino médio. No estado são 11 milhões de pessoas, ou seja, mais da metade dos mineiros. Késia parou de estudar no 8º ano e nunca mais voltou para a escola. A faxineira se vira como pode para ajudar os filhos, sem aulas desde o início da quarentena, e teme que Rafael e Isabela fiquem para trás quando todos forem postos à prova. Eu temo que prejudique eles bastante para eles tentarem uma vaga na faculdade posteriormente, né? Então isso aí vai sim impactar na vida deles, porque mesmo que eles passem, igual ela está no 9º ano, ela vai passar, se ela passar primeiro, a matéria que ela vai ter que estudar é do 9º ano. Então assim, vai agredir. Esse, no caso, é um assunto geral, né? Ele foi feito em Minas, porém ele generaliza todos os estados, todos os alunos, né? Porque a dificuldade entre eles é grande. Assim como alunos de nível normal, né? Como se diz normal, os menores, ensino fundamental, ensino médio, eles têm essa dificuldade com relação às aulas remotas. E não é diferente com os alunos do EJA. Então, é geral para todos os estados. Os parâmetros curriculares nacionais destacam que a urgência em reformular objetivos, rever conteúdos e buscar metodologias compatíveis com a formação que hoje a sociedade reclama. É necessário frisar que no Brasil, os PCNs são embasados na teoria epistemológica construtivista, sendo abertos e flexíveis, fazendo com que o professor direcione suas metas, planos e metodologias que irá desenvolver na sua aula. Desta maneira, percebe-se que a metodologia escolhida pelo docente é a forma com que o mesmo desenvolve as suas aulas. São pontos-chave essenciais para que a qualidade do processo de ensino e aprendizagem. No entanto, a flexibilidade das escolhas que alguns professores fazem não buscam alternativas e ferramentas diferentes para que incentive a construção do conhecimento desses alunos. Assim, não levam em consideração também a bagagem construída através do conhecimento de mundo que estes adquiriram ao longo da sua jornada. A educação de jovens e adultos ainda é vista com preconceito por alguns membros da sociedade, por não entenderem que muitos discentes que frequentam essas turmas não tiveram oportunidade de estudar na infância ou abandonar a escola por algum motivo decorrente. Um dos grandes desafios das turmas da EJA, além de incluir o discente num contexto educacional, tem a missão de ampliar o conhecimento, preparando para o mercado de trabalho. Interação só acontece quando o professor e alunos agem e a ação de um é assimilada pelas ações dos outros, e assim vice-versa. Quando o indivíduo e sociedade agem, determinando-se, quando o sujeito e objeto agem, transformando-se em uma função dessas ações. Dentro dessas perspectivas, o desafio do processo de ensino-aprendizagem é participação, inclusão, desenvolvimento e equitação perante ao novo processo de diversidade cultural. Becker remete a refletir como o processo de aprendizagem acontece. Dentro do elo professor e aluno, o processo interracional como meio de uma questão inseridos, pois entende-se que o conhecimento não é algo estático, e sim algo em constante processo de transformação. Então, torna-se necessário praticar novos paradigmas, no que remete aos direitos e deveres no processo educacional, buscando a valorizar o conhecimento de cada um fora do ambiente escolar, a fim de contribuir no processo dentro da sala de aula. É necessário que o professor inove as fontes de aprendizagem e, assim, passe a criar possibilidades diferenciadas
para que os alunos criem e busquem informações, abrindo uma ampla gama de conhecimentos. Aqui nós temos alguns fatores no qual eles são motivos, né, pela evasão escolar. Nessa pesquisa, ela consta, foi feita uma entrevista com alguns alunos, né, e eles falam o motivo, o que fizeram com que eles tivessem que parar de estudar, sendo isso uma situação que ela já vem antes da pandemia, né? Mas, claro que com a pandemia ela acabou se agravando. No caso, os motivos foram por falta de segurança, o local da escola, algum conflito com direção da escola, professores, questão de motivação, e a falta de projeto que desperta o interesse dos educandos em permanecer no ambiente escolar. Também tem a questão de emprego, gravidez e falta de interesse dos alunos, né? Outro grande fator que foi considerado é a questão do desemprego, né? Então, assim, o fato de não foi mencionado em nenhuma situação o fato da internet ser um causador da evasão, né? Pois que nem todos estavam preocupados com a questão do trabalhar, colocar a comida para dentro de casa, e era questão dessa maior importância, né? Até devido à pandemia ter causado muita questão de desemprego. Muitas pessoas tiveram demissões, né? Locais fecharam, pararam de funcionar, né? Então, para isso, acabou ocasionando demissões. E isso fez com que as pessoas os alunos parassem de se preocupar, vamos supor assim, para ir para a escola, e em procurar o emprego para colocar comida dentro de casa. Aqui nós temos uma ilustração de alguns das maneiras de o que foi o percentual com relação a esses alunos, né? Então, foi 41,8% dos alunos falaram que a falta de segurança contribuía para ele não ir para a escola, né? Pois, às vezes, o lugar assim é mais afastado, mais perigoso, né? 10,52% afirmaram que faltava respeito na forma da direção tratá-los. Outros 10,52% relataram que sentiam a falta de um interesse maior dos professores para com os alunos. 37,16% não opinaram sobre a contribuição para o sumiço dos discentes na sala de aula. A falta de segurança era a maior agravante e estava colaborando diretamente com os estudantes deixassem de frequentar a escola. Dentre as evidências, a referida instituição localizavam-se, vamos supor assim, em lugares periféricos, né? Isso realmente acaba causando uma falta de segurança para que eles pudessem ir para a escola, até mesmo porque a maioria das turmas, grande maioria das turmas de EJA, elas são à noite. Então, isso acabava causando medo, né, nos alunos, pois acabava sendo relatado algumas situações de assalto, né, acabava sendo realmente muito perigoso a falta de também iluminação pública, né, e isso acabava fazendo com que eles preferissem não ir. No tocante a essa temática, Santos conclui que a exclusão escolar encontra assento na raiz da exclusão social, marcada pela contradição de classes num modelo econômico também desigual, visto que as práticas de educação de adulto nasceram no seio da sociedade civil, das lacunas do sistema educacional brasileiro. As principais características das ações governamentais em EJA no século XX
foram de políticas assistencialistas, populistas e compensatórias. Em meio a tantos problemas sociais existentes que, de alguma forma, interferiam e impediam o público da EJA a se escolarizar. Quando tais alunos, por decisão própria, buscam as instituições de ensino para ampliar os seus conhecimentos, o mínimo que poderia ser oferecido a eles seria uma educação de qualidade, visando aos níveis mais elevados do conhecimento. Nesse slide agora, nós vamos ver uma entrevista com uma professora, pedagoga, que ela vai colocar o ponto de vista dela referente a como lidar com a evasão na EJA. Essa questão, né, da permanência, evasão e permanência, é mesmo um calcanhar de Aquiles, né, na educação de jovens e adultos, e ela precisa ser bem compreendida, porque são múltiplos fatores que entram nesse desenho, né? Muitas vezes se coloca todas as questões na escola, a escola tem sim uma responsabilidade muito grande nesse processo, mas um dado que é bem forte nas pesquisas, né? O mesmo o motivo, né, do mundo do trabalho que traz esse educando para a EJA é muitas vezes esse próprio mundo do trabalho que faz com que ele não possa frequentar a EJA. Daí a importância de um desenho, né, uma organização da educação de jovens e adultos que permita que essa sazonalidade do trabalho não seja um impeditivo para o educando cursar a EJA. Então a gente, né, muitas vezes pensa só no mundo urbano, mas me ocorre agora um exemplo, né, por exemplo, do ProEJA, em Cáceres, por exemplo, né, no Centro-Oeste, que eles, né, por exemplo, são pescadores, né? Então tem um momento do ano que o pescador não pode trabalhar, né? Então tem um momento do ano que não é favorável para o trabalhador do comércio, porque, né, as lojas fecham mais tarde, né, se você for pensar no mundo urbano. Então é preciso que então uma forma, né, de ser a escola ser proativa em relação a essa, né, evasão, né, do aluno é justamente ficar atento, conhecer os seus sujeitos, né, e ter formas rápidas de lidar com essa questão. Também a questão das pessoas com deficiência, né? Hoje a gente vê um crescimento nessa formação do educador de EJA para trabalhar com os educandos com deficiência, né? Porque é uma questão que quando eu comecei lá minha trajetória não existia. Então, essas especificidades, né, é sempre uma forma de pensar, né, quais são os motivos que estão levando, né, estão fazendo com que os nossos alunos não possam continuar nos cursos e, de novo, com eles, no diálogo com os sujeitos, encontrar respostas, né, porque quando essa resposta não se faz ela é uma resposta só para dizer que alguma coisa foi feita, né? Como é o caso, por exemplo, de uma tendência atual de pensar a EAD na EJA. Então, quer dizer, é uma, né, que desenho que é esse, né? Você pode ter, existem até algumas, né, questões semipresenciais pensadas, mas uma EAD online para quem não tem computador em casa, para quem não está ainda, né, não tem um letramento, não tem uma autonomia como estudante. Então a gente vê que tem umas soluções assim que não correspondem, né? E são simplesmente para dizer, a matrícula foi oferecida, não fizeram porque não quiseram. E não é assim, né? Porque, ao contrário, a dívida é do Estado. Então quem tem que procurar, lógico, o sujeito que nós temos, né? Desenhos curriculares que dialogam, essa evasão ela é menor, né? Essa permanência é maior, esse desejo de estar no espaço, quando o currículo dialoga com o que esse estudante veio procurar, né? Então é todo um espaço, né, de negociação de sentidos e de vontade de ter uma gestão voltada para o seu sujeito. Houve muitas transformações na EJA no decorrer dos últimos anos,
e uma delas foi o crescente número de jovens nessa modalidade, que não querem mais ser vistos como crianças e sim como adultos, os quais uma grande minoria, por opção, escolhem fazer o EJA, por ter que trabalhar para ajudar a família. Porém, infelizmente, a grande maioria acaba sendo obrigada a escolher a opção de trabalhar ao invés de cumprir a educação regular. Entenda qual o perfil dos alunos da EJA. A educação de jovens e adultos é uma modalidade de ensino que alcança todos os níveis da educação básica nacional. Entre seus principais proveitos sociais, destacamos a democratização de acesso ao ensino nas redes públicas. Com isso, jovens adultos ou idosos que não finalizaram seus estudos de maneira convencional e na idade apropriada, podem concluir a sua formação básica em um tempo hábil. Consequentemente, os perfis dos estudantes da EJA são eminentemente diversificados quanto às idades e às condições sociais de moradias e financeiras. EJA nível fundamental. Na educação de jovens e adultos de nível fundamental, 66,8% das matrículas estão na rede municipal, seguida pela rede estadual e pela rede privada, que apresentam 28,8% e 4,4%, respectivamente. Baseando-se nestes dados, evidenciamos que no Brasil, o ensino fundamental ainda apresenta um modo compartilhado de distribuição de matrícula. Em relação a estes detalhes, sabemos que o artigo número 11 das Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, possibilita estes recursos colaborativos entre os estados e as prefeituras. EJA nível médio. Na EJA de nível médio, a rede estadual é responsável por 88,9% das matrículas, seguida da rede privada e da rede municipal, com 8,0% e 2,0%, respectivamente. Naturalmente, isso ocorre porque o artigo número 10 da LDB assevera que é de responsabilidade de cada unidade federativa, garantir o ensino médio a todos que os demandarem. Localização da escola. Considerando a EJA de nível fundamental, outra minúcia interessante que merece nosso destaque aqui é o crescimento do número de matrículas concentrado na zona rural. Além do mais, com 18,3% do total das inscrições, o contexto agrícola ele concentra o maior número de matrículas da EJA nessa etapa do ensino. Portanto, agora, através da educação, finalmente podemos começar a admirar o prelúdio de uma reparação social histórica. Faixa etária e sexo. A EJA é composta faixa etária e sexo. EJA é composta faixa etária e sexo. A EJA é composta predominantemente por alunos com menos de 30 anos, que representam 61,3% das matrículas. Além disso, nesta faixa de idade, os alunos do sexo masculino são maioria, apresentando 56,8%. Porém, constata-se que as matrículas de estudantes acima de 30 anos são maioritariamente compostas pelo sexo feminino, representado por 59,0%. Com isso, é possível ressaltarmos que, inegavelmente, o estudante da EJA no Brasil já entra ou retorna à sala de aula cabalmente enfastiado. Afinal de contas, em razão da idade, essa estudante já carrega sobre os ombros demasiados a experiência social, algumas positivas e outras negativas. Cor e raça.
Na EJA do ensino fundamental e médio, percebe-se que os estudantes identificados como pretos pardos são predominantes. Pretos e pardos representam 74,9% do EJA fundamental e 68,1% da EJA no ensino médio. Em relação a matrículas dos alunos com informação de cor, raça declarada. Esses dados comprovam nitidamente a desigualdade racial brasileira. Outra referência que podemos utilizar para comprovar essa ominosa realidade é o estudo intitulado como perfil predominante. Assim como afirma o Censo Escolar 2020, é evidente que o cenário ideal seria aquele que todos os alunos pudessem concluir o ensino fundamental aos 14 e 15 anos e o ensino médio dos 17 aos 18. Contudo, como isso ainda não é possível, testemunhamos em 2019 que mais de 1 milhão de estudantes realizaram o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENSEJA. À vista disso, sendo a primeira, a segunda ou a última oportunidade, independentemente da posição que a colocamos. A EJA para muitos estudantes brasileiros é comprovadamente a única possibilidade. Concluindo, qual o perfil que é o predominante? No final das contas, o retrato prevalecente é formado por variados perfis desfavorecidos. Normalmente e infelizmente, o maior número de estudantes do EJA é realmente as pessoas mais desfavorecidas financeiramente, né? Devido, como eu falei no início, o fato deles terem, desde cedo, ter que trabalhar para ajudar as famílias, e isso acaba fazendo com que eles vão protelando, né, o fato de voltar a estudar e acabam sendo que pressionados pela sociedade, porque acaba muitos empregos exigindo um estudo pelo menos básico, e eles acabam fazendo com que voltem à EJA, né? E isso acaba sendo um número bem grande de pessoas, de alunos, mas de classe baixa, né? Tradicionalmente, a escola tem sido marcada em sua organização por critérios seletivos, que têm como base a concepção da homogeneidade do ensino, dentro do qual alguns estudantes são rotulados. Esta concepção reflete um modelo caracterizado pela uniformidade na abordagem educacional do currículo, no material didático, no planejamento, numa sala de aula, no conteúdo curricular, na atividade para todos em sala de aula. Os estudantes que não se enquadram nessa abordagem permanecem à margem da escolarização, fracassada na escola e elevando a sua evasão. O não reconhecimento da heterogeneidade no aluno da EJA contribui para aprofundar as desigualdades educacionais ao invés de combatê-las. O perfil do aluno da EJA na rede pública são, na sua maioria, trabalhadores proletariados, desempregados, donas de casa, jovens, idosos, portadores de deficiências especiais. São alunos com as suas diferenças culturais, etnia, O perfis dos alunos da EJA na rede pública são, na maioria, trabalhadores proletários, desempregados, donas de casa, jovens, idosos, portadores de deficiências especiais. São alunos com as suas diferenças culturais, etnia, religiões e crenças. O aspecto do aluno trabalhador que chega às vezes tarde na escola, cansado e com sono e quer sair mais cedo. Isso acontece muito quando eles vêm para aula, né? Quando muitas vezes eles estão tão cansados do trabalho que eles nem vão. Normalmente eles acham que eles não são capazes de acompanhar
o programa, ou o programa não traz para eles uma realidade do cotidiano, que são vários motivos para fazer com que isso acabe ocasionando a evasão. O aluno trabalhar defende o prazer de aprender e lamento pelas faltas deles, né? Eles desistem porque eles precisam realmente, como eu disse no início, precisam trabalhar. O trabalho para eles acaba sendo uma coisa mais importante, é uma necessidade, né? E acabam virando uma questão difícil entre eles, né? Para conseguir combinar, né? Fazer com que acabem desenvolvendo muito bem tanto a parte da educação quanto a parte do trabalho. Então, o fato de trabalhar o dia todo, eles voltam do trabalho, acabam chegando cansados, muitas vezes eles acabam não tendo aquele proveito todinho da aula, né? E muitas vezes acabam largando a escola por esse motivo. Essa combinação também é um problema do ponto de vista do docente, da grade curricular, da própria gestão da escola, causando desconforto para esses jovens e adultos que estudam no horário da noite, que a grande maioria deles é à noite. Também o que acontece é o não reconhecimento, né, do aluno na EJA, assim, para questão das desigualdades educacionais, né, e acabam menosprezando um pouquinho o conhecimento, né, que eles vêm trazendo da vida, né, cotidiana deles. E em vez disso, em vez de combatê-las, né, tentando fazer com que aproxime o aluno da escola, acaba distanciando muitas vezes eles da escola. O aluno jovem, às vezes, ultrapassa a idade estabelecida para estudar no diurno, nas suas trajetórias escolares interrompidas com sucessivas reprovações, o que acontece muito também. O que este não parece fazer muita questão de passar de ano, alguns alunos no caso, eles já foram negados em escolas básicas, exatamente pelo fato da sua repetência. Muitos deles não repetem, são repetentes desde pequeno, né, da infância, e são levados a estudar à noite. Por esse problemático no diurno, sentem-se fracassados por ter a permanência na escola como evasão, com tanta frequência, porque eles acabam não indo à escola. Não há como deixar de pontuar a questão da exclusão social na juventude pobre e limitada. Fica, então, muito evidente que a escola acaba criando uma situação, né, porque eles acabam tendo que evadir da escola para o trabalho, né, e isso acaba virando uma situação preocupante, né, e aí acaba virando também uma questão de descaso social. Porém, não seria impossível que o aluno pudesse encontrar alguma alternativa, né, para que também não só o aluno, porém a escola colocar em prática para poder fazer com que esse aluno retorne à escola. Nós vamos falar um pouquinho agora a respeito da questão dos desafios, né, referente às aulas digitais, né, que é as aulas remotas. Inclusão digital na pandemia, desafios em tempos de ensino online. Com a necessidade do ensino online para a continuação da educação, diversos alunos não tiveram a oportunidade de manter os estudos frente à barreira tecnológica. Esse cenário, por sua vez, pode afetar consideravelmente toda a cadeia de aprendizagem e do futuro da educação. Diante disso, para compreendermos o desafio da inclusão digital na pandemia, tanto para o estudante quanto para os professores e outros agentes envolvidos no processo educacional, assim como um papel das instituições de ensino na democratização dos estudos, preparamos um conteúdo bem reflexivo. Se trata da inclusão digital na pandemia, com alguns principais desafios que serão enfrentados por todos e do setor educacional. Aqui, para os alunos, algumas pesquisas feitas durante a pandemia
mostraram gravidamente a situação, especialmente com a desigualdade social. Segundo a Opinion Box, 54% dos alunos das escolas públicas não conseguiram fazer as aulas online. Se comparando com as instituições de ensino particulares, esse número cai para 32% dos estudantes. Outra pesquisa, esta realizada pela Pearson, nos revela que 9 entre 10 estudantes dizem não ter o acesso tecnológico necessário para estudar online de maneira efetiva. Uma das razões para isso, sem dúvida, pode ser a acessibilidade, visto que, de acordo com a Undime, 46% dos alunos acessam os conteúdos das aulas apenas pelo celular. Como citado, o cenário da desigualdade é a falta de condições favoráveis para a continuação das aulas online. Em todo o país, desencadeia problemas no presente que serão refletidos lá no futuro. Os alunos não conseguirão acompanhar as disciplinas e, consequentemente, podem reprovar em matérias importantes. Os alunos não conseguiram acompanhar as disciplinas e, consequentemente, podem reprovar em matérias importantes ou se avançarem nos estudos e correm o risco de se formar sem nenhuma competência básica. Com essa realidade, teremos estudantes no ensino superior menos preparados e no mercado de trabalho profissionais cada vez menos qualificados. Nessa circunstância, toda a sociedade perde em desenvolvimento e retorno econômico. As dificuldades para o professor. Os professores também foram diretamente afetados pela pandemia e têm enfrentado desafios no quesito inclusão digital. Uma pesquisa realizada pela Nova Escola no ano passado nos revela que 64% das instituições estavam preocupadas em garantir o devido acesso à tecnologia ao corpo docente. Dentre outras dificuldades apontadas no levantamento estão acompanhar a presença dos alunos e o processo de aprendizagem à distância, 54%, orientar a família, 54,7%, e planejar as atividades em aula, 49,3%. Com a necessidade de readaptação, os docentes não estavam totalmente preparados para lidar com as novas tecnologias, tanto em questão de conhecimento sobre as ferramentas, quanto em relação à infraestrutura tecnológica que tinham à disposição. A EJA é intitulada uma modalidade, pois parte de um princípio de ter um público específico e é parte de um serviço educacional que devem apresentar um desenvolvimento para este ponto específico com tal característica específica. Os alunos jovens e adultos, pela sua experiência de vida, são plenos de um saber sensível e que os diferencia dos demais. A grande maioria desses alunos e alunas da EJA é especialmente receptivo a situações de aprendizagem, manifestando interesse com procedimentos como saberes novos e com as vivências proporcionadas pela escola. A educação de jovens e adultos ainda é vista por muitos como uma forma de alfabetizar quem não teve a oportunidade de estudar na infância, ou aqueles que por algum motivo tiveram o abandono à escola. Infelizmente, o conceito vem mudando e entre os grandes desafios desse tipo de ensino, agora se inclui também a preparação dos alunos para o mercado de trabalho. E o que ganha destaque nesses tempos de crise econômica, que hoje sabemos de valor da aprendizagem continua em todas as fases da vida e não somente durante a infância e a juventude, afirma o Timothy Ireland, mestre e doutor na área de especialista em educação, da representação da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO do Brasil.
Algumas dicas para ajudar os jovens e adultos a permanecerem na escola. Para tentar manter o estudante presente durante e após a pandemia, é importante que a escola direcione o seu esforço e os da sua equipe para combater a evasão. Esteja presente na vida do aluno. Para isso, é indicado oferecer diferentes canais de comunicação e procurar pelo estudante, enviar mensagens, convite para eventos online ou até dar dicas rotineiras e podem ajudar a estreitar o relacionamento. Jovens e adultos devem ter na escola um local de apoio, pois isso é indicado que a instituição deixe claro que compreende o momento em que está pronta para ajudar o aluno. Como nem sempre as pessoas gostam da interação virtual, oferecer uma apostila ou até emprestar livros podem ajudar com este momento. Como usar notícias, filmes e até música podem ser alternativas interessantes para ensinar e motivar os alunos, jovens e adultos. Estimular também encontros virtuais, incentivar a troca de experiência entre os alunos, e isso acaba se tornando uma boa prática. Ajuda a amenizar a angústia e até a troca de dicas úteis entre eles em momento da questão que estão enfrentando. Para isso, a escola pode também agendar alguns encontros online e integração entre eles. É interessante incentivá-lo e disponibilizar uma maneira de contato com esses colegas, e isso aumentará a chance de interação entre eles. Essas ações aumentam o engajamento e encurtam o distanciamento e promovem uma motivação no aluno. É momento de flexibilização. É uma função que a escola pode ensinar e cobrar do aluno uns bons resultados, boas notas. Os prazos das entregas também podem ser conversados entre eles, né? E isso acaba tirando um pouco da pressão, né? Afinal, estão passando por um momento bem diferente, né? Especial, e pode ser feito formas de flexibilizar datas e minimizar as cobranças. Passa ainda a ser mais importante na educação de jovens e adultos, essa interação entre eles. As pessoas tendem a sofrer um grande impacto com muitas mudanças, no caso social e econômico. Muitos estão tendo que trabalhar dobrado para ganhar menos, enquanto outros ainda perderam a sua renda. Por isso, a escola deve considerar atuar ainda mais como uma parceira desses alunos. E isso irá colaborar para que eles permaneçam estudando agora e depois que tudo isso passar. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo referente à entrevista feita com alunos, explicando o motivo, o que fez com que eles parassem de estudar e o que motivou eles a voltar a estudar, né? E também falar um pouquinho dos sonhos deles, o que eles pretendem com a volta dos estudos, né? Quais são as intenções dele para o futuro. Eu parei de estudar devido à situação financeira em que minha família se encontrava, que era precária. Tive que estudar até os 14 anos de idade e sair da escola para ajudar a minha família, ajudar no sustento da minha família, trabalhando naturalmente. Sou sincera, eu não gostava de estudar, nunca gostei. Tem muita gente que não tem oportunidade, né? De repente não tem condições, sei lá, eu não gostava. Como muitas adolescentes, a mãe fala assim: não casa, minha filha, continue estudando, não para de estudar. Eu sempre achava que na casa da minha mãe era ruim. A minha mãe briga comigo, a minha mãe não deixa eu fazer isso, a minha mãe não deixa eu fazer aquilo. Eu vou casar para ter a minha liberdade.
Porque quando nós morávamos no sítio, meu pai não deixava, a gente tinha que trabalhar, né? E daí eu desisti da aula. Eu, na verdade, parei de estudar por motivo de doença na minha família. E essa minha mãe que eu tenho agora é minha mãe adotiva. Ela veio para Curitiba para se tratar e eu tive que... Quando ela voltou, eu tive que parar de estudar para eu e meus irmãos revezar. Cada noite um cuidava dela. Como de vários brasileiros, né? Teve o estudo ceifado dentro de uma escolha de trabalho e estudo. E aí eu acabei optando pelo trabalho e o estudo ficou de lado. É que a minha mãe, ela queria muito estudar, porque ela é analfabeta, né? Aí ela queria estudar, eu falei, então tá, mãe, eu vou estudar contigo e tô gostando. Agora eu tô gostando. Porque daí naquela época eu não estudei, né? E agora as minhas filhas me incentivaram e daí eu voltei a estudar. Daí eu tô firme, né? Aí meus filhos são bem, né, bem orientados, bem estudados, graças a Deus. E daí eles me deram força para mim voltar a estudar. Porque na verdade, eu falei, mãe, você ainda é jovem, né? Volta a estudar, nunca é tarde para recomeçar. E agora, como eu tenho minha casa própria, aí eu consegui agora voltar a estudar. Minha mãe colocou o meu irmão e a minha cunhada, que são de menores também, e são casados, estudar. E eles começaram a me incentivar. Vai lá, volta a estudar. Conclui teu estudo. Você é inteligente, você pode conseguir fazer um curso, se formar. Sempre almejei adquirir um pouquinho mais de cultura, de sabedoria, sabe? E um sonho de chegar a uma faculdade. Encontrei no EJA essa oportunidade e graças a Deus está sendo bem aproveitada. Eu achava que a maioria vinha só para bagunçar, né? Não quer nada com nada, mas estou vendo que tem muita gente que quer estudar. Pensava nas pessoas mais velhas, mais que eu, mas também tinha muitos jovens, então eu tinha vergonha de continuar, vir aqui, fazer minha matrícula e continuar estudando. Eu tinha vontade, mas eu não tinha coragem. Porque para mim, assim, no começo, quando eu cheguei aqui, eu fui muito bem tratada pela professora que estava na época. E ela é uma pessoa maravilhosa, né? E ela me deu muita força. Ela falou, não, Rose, continua, porque você vai sair daqui com o teu diploma na mão. E eu creio nisso. Como nós, novos, as pessoas mais velhas também estão procurando o mesmo objetivo. Que nós. Muitos jovens hoje em dia que vêm para a escola só para bagunçar, para se divertir. Eu sei que eu também já fui assim. Eu falo para todos assim que se tiver oportunidade, volta a estudar. Isso faz um bem. Me dediquei muito aos outros e me dedicava para mim mesmo. Que para conseguir um bom serviço, eles perguntam até onde foi a tua escolaridade. O que eu podia dizer? Foi só até a 7ª série. Às vezes eu ia procurar emprego, as pessoas olhavam para mim e diziam que não tinha emprego, ou até mesmo diziam, preciso de uma pessoa que tem ensino médio completo ou ensino fundamental completo, não dá para você entrar. Bem difícil. Para ensinar meus filhos, né? Tem 10 anos, estão no 4º ano, é bem difícil. Tem coisas que eu não sei ensinar eles. Então é bem complicado. Na verdade, eu quero continuar. Não sei se eu vou continuar, mas eu quero, né? Porque não tá sendo bem difícil para mim a me adaptar com as matérias, com as coisas. Então acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu vou continuar, mas eu tô gostando. Eu gosto muito de ciências
Inglês, que eu achei que eu nunca ia gostar na vida, estou gostando. Eu quero fazer um curso, eu quero ser uma advogada. Tenho vontade também, né, de fazer uma faculdade de enfermagem. É o meu sonho e eu creio que eu vou conseguir. E que o meu filhos um dia olhem e digam assim: a minha mãe tem uma profissão e eu também vou ter. Eu fazer uma faculdade. O meu sonho de faculdade é uma medicina. Agora eu tenho essa possibilidade e eu quero chegar até uma faculdade, como eu já mencionei, e fazer uma engenharia mecânica industrial. Que volte a estudar, que o estudo é muito importante. Por causa que sem estudo nós não vamos, ninguém vai conseguir um bom serviço. E pensar mais assim no futuro, né? Porque o amanhã é complicado, a gente não sabe o dia de amanhã. Mas se a gente pensar que a gente vai vencer, que o melhor é parar com muita brincadeira, prestar mais atenção nos professores, dar mais crédito na aula, dar mais crédito nas matérias, isso vai fazer muito bem. Que nunca é tarde, né? Que a gente tem que correr atrás dos nossos objetivos. Tudo que eu quero, eu vou atrás, eu consigo. Eu acho que tem que ser assim. Contrapondo de alunos com 15 anos até 68, que é o que nós temos hoje. Esse foi o grande desafio, isso foi o que me chamou a atenção, o que me trouxe para cá. Esse desafio diferente. Esse olhar também diferenciado como eu tenho. Eles vêm aqui para trazer algo a mais, para resgatar esses alunos. Não é fácil, a gente lida com situações muito complicadas. Quem está aqui tem que ser guerreiro, tem que amar muito o que faz, tem que amar essa vida de docente. Seja é um local que agrega, que soma, que faz com que a pessoa se sinta importante, se sinta alguém na sociedade. E o trabalho do EJA é uma inclusão social que muda vidas. Esse projeto que nós temos é para poder que as pessoas conheçam o EJA, para quebrar um paradigma, para que as pessoas vejam outras não só com preconceito. Vem pro EJA. Alterado. O EJA muda a Exatamente. vida. É o primeiro passo para mudar a vida, né? Gente, esse projeto é o primeiro passo para mudar a vida, né? Gente, esse projeto chamado Arc Nova Escola busca incentivar o sonho das pessoas e melhorar a realidade do mundo delas, como elas conhecem, para algo que realmente a gente precisa, que é um pouco mais de atenção, um pouco mais de amor, um pouco mais de carinho e despertar um interesse do melhor do que a gente tem, para mostrar para o mundo. Todos nós podemos ser a mudança que nós queremos ver no mundo. Com esta frase de Paulo Freire, que é: a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas, que as pessoas mudam e transformam o mundo, né? Então, quero agradecer a todos que assistiram e obrigada.